vê é a alma de muitos mártires que clamam debaixo do altar. Aqui nós já estamos no versículo 9. Capítulo 6, versículo 9. Eles foram mortos pelo quê? Pela palavra de Deus e pelo testemunho que deram. Essa é mais uma reincidência desse termo. Ok? João usou lá no capítulo 1. Nós vimos também, acho que no capítulo 2. E vemos agora de novo aqui. O que é importante e interessante aqui nessa cena que João vê? Imagina João, que já viu muitos mártires, todos os apóstolos morreram mártires. João conheceu todos eles. Ele presenciou muitos morrendo como piras ou na boca dos leões, ou quando ele foi cozido em óleo, outros ali com ele morreram e ele não. Então isso é uma coisa muito pessoal para João, imaginem isso. E ele está vendo debaixo do altar, que está diante do trono, almas, pessoas que estão ali, estão no paraíso, entre aspas, eles estão clamando, clamando, clamando. O que eles estão clamando? Deus, até quando não vingas e não julgas o nosso sangue que habitam sobre a terra? Deus, quando você vem vingar o nosso sangue? E eles não estão clamando isso com uma vingança, com ódio, é um senso de justiça. Deus, quando é que o Senhor vai vingar o sangue desses bebês que têm sido abortados diariamente, milhares e milhares, milhares, milhares de bebês? De vidas que não puderam ter a sua chance aqui na terra. Quando que o Senhor vai fazer justiça? Ou imagine uma nação como a Venezuela, os santos que estão lá escondidos, sofrendo, clamando, Deus, Deus, socorro, Deus, quando o Senhor vem para vingar o nosso sangue? Esse clamor, ele sobe em todas as nações da terra, provavelmente, onde houve o sangue derramado, mas pelo martírio, por causa da fé. Porque existe um clamor de SOS Deus, mas eu não te conheço, SOS alguém, e existe o clamor daquele que é injustiçado pela sua fé, especificamente. E o martírio aqui, ele é especificamente por causa da palavra de Deus. São pessoas que creem nisto e que morreram por causa disso. E qual é a resposta de Deus, que é estarrecedora? Repousem mais um pouco, eu estou parafraseando aqui, até que se complete o número daqueles que vão morrer. Olha que palavra dura. Deus, o Senhor não vai vingar até quando? Deus fala, espera que tem mais gente para morrer e eu tenho um limite. Quando chegar nesse limite, quando se completar o número de martírio, trarei a vingança. Trarei a vingança. A impressão é um desatar de perseguição dos santos nesse quinto. E nesse quinto selo, o que está acontecendo então? Jesus abre o quinto selo, e o que eu creio que João está vendo é uma permissão, e não só a permissão já está aqui, ela já acontece hoje, mas vai ser algo multiplicado terrivelmente, vai acontecer muito, 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 muito martírio. E eu sei que a igreja quer ser arrebatada antes da tribulação, mas para haver esse grau de martírio, muito provavelmente a igreja estará aqui ainda. Você não precisa concordar comigo. Abra sua caixa doutrinária e prepare-se. Se nós formos antes, aleluia, é lucro. Se não, nós estamos preparados para ser a voz de Deus nesse tempo. Porque há uma grande colheita que vai acontecer nesse tempo também. É tudo grande, né? Grande perseguição, grande tribulação, grande juízo, grande colheita, grande avivamento. É tudo grande e tudo intenso, mas tudo muito rápido também. E lembre-se que Deus estará conosco, nós teremos ainda a ajuda de anjos, nós teremos... nos últimos dias, o sobrenatural vai aflorar em tudo. Não é só, mais gente vai ter que morrer por Jesus. Não, nós vamos ter mais autoridade também. E haverá sinais, milagres e maravilhas. Então, né? Glória a Deus. Vai ser terrível e maravilhoso, tudo ao mesmo tempo. E eu imagino João nesse momento meio que inquieto, né? Escrevendo e vendo e falando uma medida de mártires.
Como é que é isso, Deus? Olha o que ele diz, né? Foi-lhes dito que repousassem ainda por pouco tempo, até que se completasse o número dos conservos, seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles também foram. Mas o que é o alento? É onde eles estão. Eles estão debaixo do altar de Deus, eles estão no paraíso, eles estão na sala do trono, eles estão com Deus. Ou seja, eles ganharam a sua salvação, eles perderam a vida, mas eles perderam a vida terrena, mas ganharam a vida eterna e vão ter a vida terrena restaurada por causa da ressurreição dos mortos. Eu estava pensando agora exatamente isso que você falou. Então, tem um número de mártires? Tem uma medida, tem uma quantidade que vai... que acontecerá. Aí nós chegamos no finzinho do capítulo 6 e temos o 6º selo sendo aberto. Está faltando um selo aqui, não? Está faltando um selo aqui, gente. Perdi um selo pelo caminho. Depois só procurar em algum canto. Meu selo perdido. O que acontece nesses últimos selos, nesse 6º selo, que é o último do capítulo 6? Nós vemos abalos sísmicos, que diz aqui, no versículo 12, um grande terremoto. Que mais? O sol se torna negro e a lua como sangue. Sinais no céu, né? As estrelas caem, entre aspas, né? Caem sobre a terra como uma figueira sacudida. Então são os abalos celestiais, são sinais na terra, nos céus. E essas estrelas aqui são uma chave aqui, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre essa palavrinha que é Aster, que está no próximo slide. Vai dar uma guinadinha de mundo espiritual aqui. E todos os montes e ilhas são movidos. Eles não são removidos, mas são movidos. A palavra é que vem de sinestesia. Kinesteses, alguma coisa assim. Que é de movimento, né? Cinésio, cinesiologia, de movimento, estudo do movimento. Mas mexeu muito, o suficiente para você dizer, cara, saiu daqui e foi para lá. Então é um terremoto espetacular, mas diz todos os montes e ilhas são movidos de seus lugares. Ou seja, vai ser algo que vai abalar todas as placas tectônicas do planeta. Vai mexer tudo um pouquinho. Mas não vai destruir a Terra totalmente. Okay? Vai ser apenas um grande abalo. Mas não vai ser o pior ainda que está por vir. Mas o que acontece aqui, que a gente já analisou num outro texto, eu só vou falar por cima, que a gente analisou com o texto, né? O texto de Isaías 34, se não me engano, junto com esse. Nós fomos em Joel, num outro seminário, nós analisamos as luas. O que eu só quero lembrar, para você ter se o sol negro é um eclipse e a lua de sangue é um eclipse, não dá para acontecer as duas ao mesmo tempo, a não ser que nós tenhamos outro objeto entre a Terra e um dos dois. Que agora eu não vou me lembrar qual é qual. Mas depois a gente desenha, na aula disso eu trago de volta aqueles slides. Mas lembrando, para ser eclipse tem que ter um outro objeto envolvido. Talvez não seja um eclipse, talvez seja algo sobrenatural que Deus faz. Pode ser também? Pode ser, são muitas as possibilidades. Não podemos ficar olhando apenas na ciência ou no mundo que nós conhecemos, porque Deus vai fazer coisas sobrenaturais. O anticristo vai fazer coisas sobrenaturais. Deus é muito mais poderoso, Deus é Deus que criou o anticristo, então, né, não se compara. Mas será um tempo de eventos sobrenaturais. Não pode ser 2 eclipses com mais um objeto no meio, pode ser alguma outra coisa que o sol escureceu e teve um eclipse lunar, ou, né, pode ser algo sobrenatural também. Então, não fecha essa caixa doutrinária. Agora, as reincidências são palavra de Deus e testemunho que deram. Aqui eles não falam testemunho de Jesus, falam testemunho que deram. Isso abre margem para algumas outras interpretações. Alguns dizem que, quem sabe, esses são os santos do Antigo Testamento que estão clamando. Eu não sei, porque a gente já está nos últimos dias e tem muito santo do Novo Testamento também, né? Mas são possibilidades. Novamente, a palavra inferno, que é Hades, e aquela palavrinha estrelas, que é Aster, que pode ser o corpo celeste, pode ser espiritual ou físico, e podem ser anjos ou rochas. Isso para dizer o quê? O que João vê caindo do céu. Olha só o texto. Versículo 13. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira é sacudida por um vento forte.
e deixa cair seus figos verdes. Imagina a cena. Imagina uma árvore gigantona acima da terra e um monte de figo gigante caindo sobre a terra. Imagina só na sua imaginação aí. Aí, para você saber se isso é um evento totalmente físico ou espiritual, olha o próximo versículo, versículo 14. O céu se recolhe, na verdade ele se abre. O texto ele fala assim, no grego, né? Você tem o céu azul. É como se o céu azul enrolasse. É como se a dimensão da terra abrisse para que ela sai da frente para que você possa enxergar a dimensão do espírito. E aí a galera na terra olha, tá caindo um monte de coisa do céu, tá todo mundo olhando para o céu, e aí o céu abre e eles veem o trono de Deus. E olha a resposta e a reação da galera da terra, lá no versículo 16. Eles começam a fugir, se esconder debaixo de monte, de rocha, de qualquer coisa, e eles falam, cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro. Ou seja, eles começam a se esconder para fugir da ira de Deus. O que está acontecendo aqui, muito provavelmente, é a guerra de Satanás e Miguel, lá de Apocalipse 12, em que Satanás perde a guerra nas dimensões do espírito e ele é lançado sobre a terra. E o povo aqui na terra está assistindo o resultado dessa guerra, de camarote. Todo mundo está no mesmo camarote terreno. E é assustador. E vou imaginar aqui, porque nós chegamos no fim do capítulo 6, ele vai interromper essa narração, essa narrativa essa ordem, essa sequência dos selos. E eu estou imaginando aqui que João está... Deus. E na minha imaginação, os anjos vão lá e falam, João, senta um pouquinho aqui. Toma aqui uma aguinha com açúcar celestial. E nós estudamos isso no seminário passado. Talvez João esteja perguntando, mas por quê? Mas e os santos? Mas como é que a gente chegou até aqui? Né? Existem uma série de perguntas que talvez João faça e só uma é respondida. Não se preocupe, vai ficar tudo bem. Eu vou selar 144 mil e tem uma grande multidão, essa, né, que ainda vai morrer, que vai estar diante do meu trono. Olha que bênção, João. É uma bênção, mas vai doer. Mas, João, você não está perguntando isso. Quem está perguntando isso é a Márcia, porque o João já passou por tribulação, já está na ilha de Patmos, ele sabe exatamente o que é isso e ele sobreviveu e chegou até aqui sem negar a Jesus. Quem está perguntando, Deus, vai doer, é a Márcia, não é o João. Porque nós não temos esse botãozinho do sofrimento como ele tem, né? Nós não temos o botãozinho do martírio como tem os santos da China ou do mundo islâmico. Nós estamos em berço esplêndido. E o cancelamento ou a rejeição de amigos que não concordam com você, desculpa dizer, não é perseguição, tá? Mas também não nos... Bom, vai aos pouquinhos nos preparando, mas não é de fato. Não dá para dizer que a gente sofre perseguição de verdade. Às vezes é bênção, é para corda, né? Ou às vezes para se livrar de pessoas que realmente não acrescentam em nada. Mas como nós amamos a todos, mesmo que não nos acrescentem em nada, a gente tem que estar disposto a morrer por aqueles que ainda não conhecem. A triste realidade é que nós não queremos morrer por ninguém. Mas nos últimos dias o martírio vem, porque nós vamos morrer por Jesus, mas nós vamos talvez morrer para salvar alguém que não conhece a Jesus ainda. E talvez nós tenhamos que, né, sabe esses filmes em que a pessoa bota duas na frente e fala, qual que eu mato, essa ou essa? Essa. A gente talvez tenha que começar a orar para que Deus nos coloque em situações em que o ímpio tenha mais chance, porque a gente sabe para onde vai. Mas tem uns que conhecem, mas não aceitam. Mas isso não é problema nosso, é problema de Deus. O juiz é Deus. O juiz é Deus.
Nós precisamos ser mais parecidos com Jesus e fazer o que o Espírito Santo nos mandar. O resto é com Deus. Quais são as peculiaridades aqui do capítulo 6? Esse céu, nosso céu que se enrola e expõe as dimensões do Espírito, né? Que eu gostei desse negócio porque ele mostrou mesmo o céu. Só faltou ele colocar o trono aqui, né? Só faltou eu colocar. Vou achar um trono que eu consigo recortar e vou pôr ali para todo mundo ver. Eu fiz um monte de coisinhas assim. Eu estou aprendendo, mas é muito ruim. Sou muito ruim disso ainda. Mas eu chego lá. Vou melhorando, de glória em glória. O céu se abre, eles veem o que está ali. E aí nós vemos os homens se escondendo e dizendo, é vindo o grande dia da ira do Cordeiro. Quem poderá subsistir? Guarda essa pergunta que está no versículo 17. Guarda essa pergunta, porque essa resposta vem lá no 13. Lá no capítulo 13, que é uma porção explanatória, a gente vai pegar o gancho para continuar essa história aqui. Vocês gostaram, gente, do leão? Maravilhoso, né? Olha, para vocês aumentarem a intercessão pelos professores e mestres que nos ensinam, um negócio assim, uma telinha dessas leva mais de meia hora. Algumas levam mais. Até achar a imagem, fazer a montagem, porque eu vejo na minha cabeça, aí eu vou procurar o que eu estou vendo. Aí eu falo, Deus, eu preciso de uma imagem assim, 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 que eu estou vendo assim. Aí Deus é tão bom que às vezes eu acho. Deus às vezes é tão bom que às vezes eu não acho, ele me mostra algo melhor. E aí João, socorro, Deus, o que está acontecendo aqui? Calma, respira, João. Tem jeito, vai dar tudo certo. Vamos entrar no seu próximo capítulo. Não tinha capítulo naquela época, mas eu vou te dar mais uma visão agora. E nessa visão vem um alento aí para você, tá, João? Eu espero que você receba como alento. Mas olha, eu vou proteger 144 mil. Eles serão selados. E aqui nós temos uma questão de tempo. Eles serão selados antes das trombetas. Provavelmente, na minha leitura, ok? Talvez você não enxergue isso no texto. A Márcia que está falando. Não é um absoluto. Mas como diz assim, no capítulo 7, versículo 1, depois dessas coisas, depois dessa visão, eu vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos. Então ele vê 4 anjos que estão segurando ventos. Que ventos são esses? Aí ele vê um outro... peraí, volta aqui. Para que nenhum vento soprasse sobre a terra, sobre o mar e sobre a árvore. Então ele está segurando ventos. E aí, vem o anjo para selar os 144 mil. Quando esses ventos vão soprar? No capítulo seguinte. Quando as trombetas começarem a soar, nós vamos ver exatamente essas 3 primeiras coisas serem abaladas. As árvores, o mar e a terra. Então, as primeiras 3 estruturas impactadas pelas trombetas é o que está sendo seguro aqui. Então, os anjos, de qualquer maneira, estão esperando as trombetas. Mas talvez seja uma dica do texto que o Senhor deu nessa visão para que nós soubéssemos que haveria 144 mil selados antes das trombetas. Pelo menos antes das trombetas. Eles são 144 mil de onde? De Israel, né? Mas deixa eu dar o resumo só da próxima... está escrito aqui já, de Israel. Gente, posso falar para vocês? Tem algumas figurinhas que são as melhores, são dos Testemunhos de Jeová e dos Mormons. Eles têm umas figurinhas ótimas. E aí a gente já pega a figurinha e já ora por eles, né, para que haja uma revelação de Cristo nas suas vidas. Mas, então, o capítulo 7 está dividido em 2. Primeiro, esses 144 mil de Israel, que é claro que é de Israel, gente, não dá para ficar alegorizando isso, porque ele ainda vai listar 12 mil dos nomes das tribos de Israel. Fica difícil a gente ficar alegorizando tanta coisa assim, mas não precisa alegorizar, porque a igreja já está na segunda parte do texto. E na segunda parte do texto ele fala lá, depois dessa visão, depois dessas coisas, eu olhei e eu vi, versículo 9, uma grande multidão que ninguém podia contar de todas as nações, tribos, povos e línguas.
Frase reincidente de novo, nações, tribos, povos e línguas. É uma grande multidão que está onde? Diante do trono, a igreja, pronto, são os salvos, são os santos. Agora, o chance da coisa, né, é da onde eles vêm. Porque eles vêm vindo constantemente, nessa visão ele vê um ato contínuo. Eles vêm vindo da grande tribulação, ou seja, eles já estão na segunda metade da semana tribulacional, dos 7 anos. Nessa segunda metade vai acontecer um martírio intenso. A gente viu agora os santos embaixo do altar clamando e Deus falou, vai ter muito mais ainda, aguenta mais um pouco. Está chegando o momento de chegarem esses santos para encher essa medida de martírio. E eles vêm da grande tribulação. Lembrando, gente, só para lembrar, nós não precisamos ser selados pelo selo do Deus vivo, porque nós já temos o selo do Deus vivo. O santo já tem a marca de Deus, nós já temos o selo do Espírito Santo de Deus. Nós não precisamos ganhar outro selo, nós precisamos apenas permanecer fiéis, em santidade, buscando, né, trabalhando a nossa salvação em santificação. Quem são, então? Qual é a identidade desses 144 mil? Eles são das 12 tribos de Israel. E eles são selados. Perceba essa palavrinha, fragizou. É a palavra do selo que nem esse daqui, ó. Um selo que nem esse. Esse aqui está mais para selo. É uma autentificação, mas é um sinal de posse, é um sinal de... É uma marca, mas é um selo. É só para dizer que tem uma outra palavrinha usada em outro momento que não é selo. Ai, você viu? Você gostou, Lili? Pega. Agora eu preciso achar o meu último selo daqui, minha última colorida. Deve estar na sacola em algum lugar. Alguém roubou meu 7º selo, meu Deus do céu, não pode, esse é o mais importante de todos, não pode sumir. Uma peculiaridade que eu acho muito interessante, né? Os santos, ele tem as suas vestes lavadas no sangue do cordeiro, mas sangue é vermelho e vai ficar branco como a neve, lavando no sangue. Sangue de Jesus é um detergente master. É glorioso, gente. Eu estou brincando, mas é glorioso, porque o sangue de Jesus pode lavar nos lavar de todas as nossas, de tudo, não vai ficar nada, não vai ficar nada. Aqui a gente tem uma dificuldade de permanecer em santidade de hoje para amanhã, mas chegando nesse momento, e a gente vai passando o sangue de Jesus, e vai caminhando, e vai louvando, e vai adorando, e vai agradecendo, e vai se arrependendo, e se arrependendo, e confessando, mas vai chegar um momento em que essa batalha, esse esforço, ele vai terminar. Glória a Deus. No capítulo 7, então, vimos a nossa reincidência e a grande tribulação. Alguma coisa está queimando. É lá? Ah, não é aqui. Pensei que fosse aqui. Era meu almoço. A grande tribulação, só para vocês saberem qual é a palavra. Lembra que nós falamos da palavrinha tilipsis? Aqui é tilipseos tes megales. Então, é a tribulação que é a grande. A tribulação, a grande. E ela vai ser, a gente vai ver esse termo algumas vezes. Nós já vimos, nós não vimos, mas ela está lá no capítulo 3, se não me engano. Não, ela não está no capítulo 3. É justamente onde ela não está. Ela está na igreja de Esmirna, porque eles vão sofrer uma grande... Não está grande também aqui. Não vou me lembrar agora, não tem problema. Continuamos, seguindo. Fica para o nosso mergulho intensivão. Como é que vai chamar esse seminário? Imersão, gostei. Não esquece essa palavra, anota para mim aí. Aí a gente vai fazer um capítulo por sábado. Uf. Deu o alento a João, ele interrompeu a sequência, então não esquecemos, parou no 6º selo, tem mais um ainda, não tem? Então agora a gente vai voltar nesse 7º selo.
onde os juízos de Deus agora de fato serão liberados. E o que é importante a gente lembrar? Ele abriu tudo. Ele está abrindo agora o 7º. O livro está aberto. Isso é extremamente importante. Então lembra, se o Apocalipse tem a ver com isso, lembrar aonde ele está abrindo os selos, lembrar quando o livro é aberto, é importante. Ela gostou, está aprovado. Chegamos no capítulo 8, que é um capítulo cronológico. E o que acontece assim que ele abre o selo é que para tudo no céu. Lembra quando ele tirou o selo da mão do Pai? A adoração mudou no céu. Quando Jesus abriu o primeiro selo, mudou algo na adoração do céu. O ser vivente participou. Agora ele abriu o 7º selo, parou tudo. Entram em cena os anjos das 7 trombetas. E ainda que eles estejam, então eles entraram em cena, e aí o João, a sua atenção vai para um outro momento em que há um incensário, há um altar do incenso, e nesse altar do incenso, ele está diante do trono, e a gente não sabe se nós estamos num ambiente do tribunal de Cristo ou da sala do trono, mas elas são dimensões sobrepostas. O que acontece é que os anjos, o que os santos estão clamando? Por vingança. O que é isso? Clamar por justiça. Então os santos estão clamando, Senhor, vinga o nosso sangue, faz justiça sobre a terra, termina esse bendito desse plano, dessa obra da redenção. Junto com as orações dos santos, tem incenso. O anjo, ele apresenta aquilo diante do Senhor e aquilo sobe. E aqui nós temos 2 possibilidades da cara do incensário. Não faz diferença de fato, mas como eu gosto de visualizar, normalmente, porque ele está sobre as brasas, né? Seria uma bacia que está sobre as brasas. Você não coloca o fogo dentro, né? Se bem que agora ele vai colocar o fogo, depois que subiu toda aquela intercessão, o fogo vai ser colocado dentro do incensário e o anjo vai catar aquele incensário com o fogo e ele vai jogar sobre a terra. Não é assim não, tá? Aqui ele está só assim, não é assim não. Ele vai lançar o incensário sobre a terra e vai ser duro para a terra. Vai ser intenso. Vai ser intenso e a terra vai reagir inicialmente com o quê? Que pelo visto eu esqueci de colocar aqui. Esqueci, talvez eu coloque lá no fim, mas sem saber se eu coloquei no fim ou não, porque esse negócio aqui leva meses para fazer, né? Quando eu chego no fim, nem sempre dá tempo de voltar no começo. Anote aí que no versículo 5, 8:5, diz assim: Então o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e mais terremotos. O item extra acima do outro. Então imagina, lá no capítulo 6, no 6º selo, as ilhas já foram movidas dos seus lugares. Agora você imagina esse terremoto, mais um terremoto. O que eu quero que vocês imaginem também é algo que o Senhor me mostrou essa semana. Vocês lembram quando o trono de Deus desceu sobre o Monte Sinai? E chamuscou a montanha, e o povo tinha pavor de chegar perto daquilo, tremia. E Deus falou, não toca no monte, que eu vou descer sobre o monte e vai morrer, porque a minha presença, você não dá conta da minha presença. Imagina, João desmaiou na presença de Deus. Né? Naquela época não tinha ainda o sangue de Jesus, não tinha cruz. E eles não podiam de maneira nenhuma tocar ali. Moisés recebeu uma graça especial e os 70 e Josué para poderem subir no monte, né? A permissão de Deus é maravilhosa. Esses relances, essas aberturas que ele dá com a sua graça, né, para que nós possamos chegar. Mas quero que você imagine nesse tempo, nós vimos no capítulo 4 a cena da sala do trono com relâmpagos, vozes e trovões. E aos poucos,
ao início da semana, quando o Senhor pega esse rolo e começa a abrir os selos, é como se, imagine a dimensão do Espírito devagarinho começando a se aproximar. Ela está aqui, eu sei, mas uma aproximação onde nós começamos a sentir essa presença. E então, terminando de abrir o rolo, é como se o trono se aproximasse um pouco mais, e nós temos, lógico, esse negócio, né, o incensário lançado sobre a terra, mas é como se aquilo que desceu sobre o Monte Sinai começasse o processo de descer sobre a terra, num ato de purificação dessa terra também. A fusão das dimensões, que nós já... Olha, a gente ministra isso há anos. Eu ministro sobre a fusão das dimensões há mais de 10 anos. Quando o Chuck, eu acho que falou, alguém falou numa profecia no culto, que as dimensões estavam começando... Como que era a terminologia que eles usaram? Você lembram? Não, é como se começasse... É como se houvesse, mas eles não usam esse termo, porque eu uso esse termo, eles usam um outro termo, mas eu me lembro que eles falam, não sei se the kingdom is coming, nós oramos, venha o teu reino, e o reino está descendo, se aproximando. Então, é como se acontecesse essa proximidade com uma permissão, porque é uma graça de Deus isso poder descer e não morrer todo mundo, mas a criação, ela vai reagir a essa proximidade, porque ainda não aconteceu o limpar e o purificar. Jesus não veio a segunda vez ainda. Então, mas é como se... E outra palavra que nós recebemos também foi que Deus estava começando a liberar os anjos de maior patente para a igreja desses últimos dias, porque as obras seria tudo muito intenso, né? Então, enfim, nós estamos nesses dias hoje. Ai, Deus, aleluia. Glória a Deus, tremenda. Dá medo e a gente fica entusiasmado e amedrontado tudo ao mesmo tempo. Mas Deus não nos deu espírito de temor. Temor é só dele, né? Nós seremos ousados e buscaremos participar e cooperar com ele dessa grande obra que ele vai fazer nesses últimos dias. Esse grande avivamento, sinais, milagres e maravilhas. Ai, glória a Deus. E então a gente entra no comecinho aqui, no versículo 6, nós entramos nas trombetas. E eu quero que todo mundo preste atenção na direcionalidade da trombeta, do evento que está acontecendo. Porque cada anjo que está posicionado ali, tem uma ordem, certo? Então, é o primeiro anjo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Cada um vai esperar a sua ordem. Eles estão todos ali posicionados. Mas cada um, primeiro vai tocar um. Quando esse som sair da sala do trono, um evento poderá ser desatado, existe a permissão e o chamado desse evento. E esse evento é um evento de juízo que é liberado por Deus. O primeiro deles, a primeira trombeta, saraiva e fogo são lançados na terra. Eles vêm do céu para a terra, certo? O grande monte é lançado no mar. Não, para tudo. Não está escrito que vem do céu, mas saraiva é chuva de pedra, então normalmente vem do céu. Se vai vir do céu como estamos acostumados a ver ou não, não diz. Ok? Um grande monte é lançado no mar. Não fala que o monte vem do céu, só fala que um grande monte, que normalmente é algo que está sobre a terra, é lançado no céu, no mar. Terceiro, uma grande estrela caiu do céu. Eu estou usando os termos que estão de fato no grego, tá? Lançado, caiu. E os luminares são feridos. E quando termina a quarta trombeta, nós vemos uma águia voando pelo meio do céu. Resumo do resumo do resumo. Vamos ver o que acontece, qual é a consequência sobre a terra desses eventos. Primeiro, 1/3 da terra, qual é o impacto? 1/3 da terra, 1/3 das árvores, 1/3 de toda a erva verde. 1/3, tudo. Queimados. Segunda trombeta, 1/3 do mar, 1/3 das criaturas marinhas e 1/3 dos navios. Terceira trombeta, 1/3 dos rios, fontes de águas
infere-se que potáveis, e muitos homens morrem porque são águas que o homem bebe e quando ele vai beber elas estão contaminadas. E na quarta trombeta, 1/3 da luminosidade da Terra. Então, quero que você imagine o cenário. Tudo isso é o que o homem precisa para viver, para comer. É comida e bebida e luz. Comer, beber e enxergar. Ou seja, a terra ela vai ser 1/3 da provisão do que é para a subsistência do homem vai ser destruído. Criaturas do mar, peixe. Se você destrói as árvores, a terra e a erva, toda a erva verde, o gado não tem o que comer. Você que gosta de salada, meu filho, so sorry. Você que gosta de peixe também. Você que gosta de um churrasquinho também. Pense que já passamos por guerra, os homens numa violência matando-se uns aos outros lá no segundo selo. Já passamos por fome, já passamos por mais pestilência, mais fome, 1/4 da terra já foi destruída. Da humanidade, perdão. Aí a gente chega aqui e começa a acontecer cataclisma. Então, primeiro é algo que Deus vai permitir acontecer pela mão do homem. E pela presença de Satanás e do anticristo no cenário. Agora, isso vem soberanamente da mão de Deus. Deus está usando a natureza para trazer o juízo sobre a terra. E isso vem com aumento absoluto da fome. E até a nossa locomoção vai ficar atrapalhada, porque a gente não... Só sendo trasladado mesmo. Senhor, preciso ir lá visitar minha mãe, socorro, se já não estiver junto, né? Se já não tiver morrido. Todo mundo aqui. Nesse momento aqui, no finzinho que você está vendo, que a águia vai voando pelo meio do céu, a águia diz assim, ai, ai, ai da humanidade, por causa das vozes das próximas trombetas que ainda vão tocar. Ou seja, nós já tivemos 4 trombetas tocadas. Nós temos mais 3, certo? 5, 6 e 7. Ai, ai, ai. São conhecidos como os 3 ais. A 5ª trombeta é um ai, a 6ª trombeta é um ai e a 7ª trombeta é um ai. No fim não. Aqui, aquilo que era para eu ter colocado lá no começo, que são as reincidências que já estão vendo aqui, trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. E nós vemos que a estrela que cai do céu, ela tem nome. Ela se chama Absinto. A gente está aqui no versículo 10. 8, 10. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha. E caiu sobre a 1/3 parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto. A 1/3 parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas que se tornaram amargas. Não é destruidor aqui. Aqui é só absinto, é só amargo. Esse é outro, você está pensando em outro já. Então, esse é um astro, não fala anjo, fala astro, uma estrela que caiu, né? E que causou esse estrago com as águas potáveis. E nós temos os 3 ais. Para ninguém se confundir, o primeiro ai é a 5ª trombeta, o segundo ai é a 6ª trombeta e o terceiro ai é a 7ª trombeta. E agora a gente está para ver alguns seres super bonitos como esse aqui. A gente vai ver daqui a pouquinho na próxima trombeta, no próximo capítulo. Super fofo, né? Super querido.